E isso era contra o regulamento da lei. Não se podia julgar um caso à noite. E se tratando de um caso de acusação, eles estavam querendo mesmo matar Jesus. Aquele julgamento não podia ser feito à noite. Aquilo foi um simulacro de justiça. Não foi justiça. Foi o segundo erro. Terceiro erro. O julgamento foi feito na casa do sumo sacerdote Caifás. Foi numa casa particular. E o julgamento só podia ser feito no sinédrio. Vocês já pensaram um julgamento hoje em uma casa particular? O juiz deixar o fórum? Foi em uma casa particular do sumo sacerdote Caifás. Um detalhe. Foi ali que os discípulos se dispersaram. Havia uma profecia em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o varão, que é meu companheiro. Fere o pastor e se espalharão as ovelhas. Os discípulos se dispersaram. Pedro, o mais ousado, aquele que sempre falava mais que os outros, que tomava iniciativa, Pedro ficou assim, claudicando. Ele não quis ir embora, junto com os outros, dispersos, mas não quis também ficar bem próximo. Ele ficou a uma distância. E onde ele estava, dava para trocar olhares entre ele e Jesus. Jesus cercado por aqueles inimigos esfameados para matá-lo. E Pedro havia dito a Jesus que por Jesus ele daria até a vida. Vai aqui uma lição. Muito cuidado em contar vantagem. Eu, por ele eu faço isso, por ele eu faço aquilo. Eu não nego, eu prefiro morrer. Peça a misericórdia de Deus. Peça a misericórdia de Deus. Jesus disse Pedro, fazendo uma inferência: você está contando muita vantagem. Essa noite não cantarás o galo sem que tenha me negado 3 vezes. E ele insiste: nunca, jamais. E a uma certa distância chega uma criadinha. Escuta aqui, você é um dos seguidores dele. E Pedro se acovarda. Eu nem sei quem é esse homem.
Eu estou aqui por curiosidade. Chegam outros. Isso acontece por 3 vezes. E o galo canta. E quando o galo canta, acontece uma troca de olhares. Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus. E naquele instante, o olhar de Jesus falou. O olhar fala. Não precisa ter nem muita psicologia no olhar. Há olhar que diz eu te amo. Há olhar que diz eu te detesto. Há olhar que diz eu sou tal, eu cheguei chegando. Eu sou o melhor, eu sou o maior. O arrogante. Olhar altivo que a Bíblia detesta. Há o olhar de ternura, de compaixão. E quando há aquela troca de olhares, Jesus falou no olhar, eu te disse, Pedro. E Pedro baixou a cabeça, envergonhado, e saiu dali e foi chorar amargamente. Oxalá, se em nossos erros, em nossas vacilações, chorássemos como Pedro chorou. Eu me emociono, igreja, porque eu entro na cena. Então ali foi o 3º erro judiciário. Jesus sendo julgado em uma casa particular e não no sinédrio. Vejam bem. Aí vem o 4º erro. Segundo a lei, ninguém podia ser julgado sem testemunhas. Eles tinham testemunhas, mas as testemunhas eram falsas. As testemunhas eram falsas, acusando Jesus falsamente. Foi o 4º erro do judiciário. E assim nós continuamos. O 5º erro do judiciário. A sentença foi dada imediatamente, o que não podia. Quando se tratava de um caso, de um julgamento capital,